Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho. Dessa vez não para trazer notícias, mas para trazer um pensamento, uma informação, né? Porque você vê direto influencers, youtubers pagos, vendidos, né? Que venderiam a mãe para a Ubisoft, tentando proteger as porcarias de filmes, séries, animações que saem por aí. E muitos usam a mesma tática. Você não gosta porque você é racista, fascista, estafóbico, homofóbico, babá. E eu quero mostrar a verdade, quem é realmente o racista dessa história, os preconceituosos da história. E quem são as corporações, esses criadores de conteúdo que não gostam da cultura pop como si, mas eles só entram para enfiar política e coisa de disputa social e coisa na história. Eu uso o exemplo da Comic Con Experience aqui, brasileira, que nos últimos aí que foram os youtubers de One Piece foram lá e a única coisa que falaram foi política. Não falaram nada de One Piece, foram falar de política. Ou seja, eles nunca gostaram de conteúdo mesmo, não foram fãs de verdade. Eles estão lá porque é uma maneira deles espalharem as ideologias e a política deles e crescerem no espaço político. Aí depois, quando eles crescerem, eles largam. É só ver o tal do Nelip Feto, mano. Nelip Feto, ele ganhou espaço falando sendo contra a cultura. Depois, no momento, ele se vendeu para a política, se focou na política e cresceu. Agora largou tudo que ele fez. Agora ele nega tudo que ele fez no passado. E eu quero mostrar. Tudo começou com esse vídeo aqui, ó. Getting Robot, Racism in Dragon Ball Z. Esse vídeo, ele é de 2019, tá? Mas tem um mais antigo ainda que é basicamente o seguinte: ele acha que. Primeiro começa com o Sr. Popo, que era uma caricatura na época. Se você acha racista ou não, independente, Akira Toriyama nunca criou ele pensando nisso. Eles são no Japão, isolados lá, era a caricatura que ele tinha dos indianos. Né? E nesse vídeo, ele fala que os Nameks são negros. Por que eu não sei. Os Nameks são negros. E o Dragon Ball, né, os personagens de Dragon Ball, né, os Saiyajins, se transformam em Super Saiyajin de cabelos loiros e olhos azuis, porque eles são a representação da supremacia branca. Eu não estou brincando, tá nesse vídeo aqui. Isso porque o Akira Toriyama não colocou o cabelo loiro, né, branco, porque na verdade ele não queria perder tempo desenhando, era preguiça de ter que desenhar, né, pintar o cabelo de preto toda hora. E o olho originalmente era para ser vermelho, não azul, mas na animação foi azul. Mas você entendeu o que eu quero dizer quando as pessoas que veem racismo em tudo, foram essas pessoas que começaram, que são as verdadeiras racistas. Porque tudo que ele vê, ele fala, não, os Saiyajins são white supremacists. Cabelo loiro, olho azul. Saiyajins são supremacistas brancos. Nameks, guerreiros de pele verde. Obviamente são africanos. Obviamente são negros. Você entendeu o que eu quero dizer? É semelhante aqui, ó, como um vídeo também de 4 anos atrás, de 2009, do Extra Credit, que falou que Evil Races é a bad design. Que raças malignas, né, do mundo de fantasia, como os orcs de Senhor dos Anéis, é ruim, porque torna as pessoas racistas. E aparentemente foi aqui que eles começaram a comparar orcs com negros, orcs com africanos. E eu costumo falar o seguinte: toda vez que você vê orcs e você considera africanos, você pensa africanos, mano, eu acho que quem é o racista é você. E isso que eu quero provar. Que não são os fãs, os consumidores de cultura pop, os fãs, os nerds, né, os nerdolas, os geeks, os otakus que são racistas. São essas pessoas que invadiram o nosso hobby, invadiram a cultura pop e trouxeram grandes corporações. Eles são os verdadeiros racistas. Entendeu? Eu costumo falar uma coisa que o Permaband colocou aqui e que eu achei legal, que ele colocou essa frase da Freedom. Você não pode chamar todo mundo de racista e fascista quando você diz que insetos, demônios e monstros representam grupos de minoria. Porque você percebeu que é sempre os monstros que eles chamam de grupo de minoria, né? O cara lacrador, né? O que tem consciência social, que pensa nas classes, que não é o antirracista,
Ele pega os monstros e fala: não, isso aqui é uma alegoria para negros, asiáticos, romanos, whatever. Insira grupo de minoria aqui. Eles que são os verdadeiros racistas. As corporações que são os verdadeiros racistas. Netflix, Disney. Eles são os verdadeiros racistas. Eu vou dar um exemplo aqui. O Adil Shankar, né? Um indiano lá que fez a Netflix. Ele quis falar mal dos Estados Unidos e fazer uma alegoria para o mundo, para a invasão dos Estados Unidos no Iraque e no Oriente Médio. E ele transformou os demônios numa alegoria para os iraquianos. Tanto que ele pega um demônio e coloca um turbante nele. Então pensa bem, o cara viu a Netflix, os demônios, onde todos eles querem corromper e matar você, com exceção do Sparda. Sparda é o único da história que pensa em ajudar. E mesmo assim, né, ele vê as questões na forma dele de demônio. E mesmo assim, sendo Sparda o único bom da história, o resto totalmente querendo destruir tudo, a humanidade e corromper tudo, ele ainda viu os demônios como iraquianos. Pensa bem, quem é racista na tua opinião? As pessoas que acham essa série uma porcaria ou o Adi Shankar, o showrunner dessa série? Né? Showrunner, óbvio, né? O exemplo também aqui, os orcs lá com um bebê e uma mulher e os demônios também, igualzinho, igualzinho. Os caras querem transformar os orcs numa minoria para fazer alegoria ao racismo. Você entendeu a dissonância dessa pessoa com esse mundo real? Como é ofensivo isso para toda a minoria que está sendo comparada com monstros que na história original eram para ser monstros, não eram para ser humanos nem raças que você pode escusar, monstros. Pensa bem. Olha que nada a ver. Olha que nada a ver. Eu uso o exemplo do Tropas Estelares, que tem gente que fala que, não, Tropas Estelares é uma propaganda, é uma alegoria ao fascismo militar. Eu vou entrar num vídeo específico sobre isso, mas o cara ainda fala que eles criaram a guerra de verdade. A guerra foi inventada para destruir os insetos e colonizar os planetas. Então os insetos agora viraram a alegoria para seres humanos que foram colonizados. Pensa bem, comparando bugs, né, insetos, com minorias ou povos que foram pré-colônia. Pensa bem, a dissonância e o racismo desgraçado, o preconceito desgraçado desse povo. Pensa bem. Outro exemplo, e eu costumo falar o seguinte, o verdadeiro racista é o lacrador. Porque ele não vê as pessoas como indivíduos, ele vê como um ponto, um checkbox para ele manipular, para ele controlar, para que as pessoas se sintam. É que nem lembra no Game of Thrones, a Daenerys, que ela é a única branca na história lá, e ela que controla os demônios, controla os dragões, e ela cai o povo lá que tá tudo sujo, tudo não é por causa de cinzas, mas ele é mais marrom, a pele mais marrom e tal, e tá sendo carregada, né? Então, esse é o pensamento. Essa é a mulher branca lacradora, a Karen. Ela se sente assim. Por que você vê aí dos DEI lá, dos Diversity, Equity e Inclusion, nesses programas SG, todos os chefes, né, de DEI, diversidade, são todas mulheres brancas. Porque elas se sentem daquele jeito. Na visão deles, eles são os verdadeiros guerreiros da justiça social. Estão ajudando a humanidade. Sendo extremamente racistas e condescendentes com qualquer pessoa. Qualquer outra minoria. Incrível, né? Cara, quando eu falei que não gostava de Star Wars, para um lacrador, isso foi no Twitter antes do Elon Musk comprar. Eu falei, Star Wars da Disney, Last Jedi, eu falei que era uma porcaria. O cara começou a me xingar de Yahtzee, White Supremacy, etc. A gente começou a discutir. Quando ele descobriu que era latino, brasileiro, aí ele não começou mais a me chamar de White Supremacy. Começou a me chamar de burro e manipulado e propaganda. Propagandizado. Aí eu comecei a dar argumentos, counterar os argumentos. Aí quando eu provei que, na verdade, ele era
ele que estava sendo condescendente, ele chegou para mim, ele perdeu a paciência e postou a seguinte frase: seu maldito macaco marrom de um país de merda cheio de drogado. Foi isso que ele falou para mim no Twitter. Você acha que ele foi banido por racismo? Não. Eu fui. Eu fui porque eu xinguei ele de filho da puta. E eu fui banido do Twitter por uma semana. Ele não. Ele tinha selinho azul. Eu não vou falar quem que é. Mas você vê. O lacrador, quando ele descobriu que não podia me enganar, ele automaticamente se tornou racista. É por isso que eu falo, filho. É só o exemplo do Eric July, o criador do Ripaverse de comics. Ele é negro, ele criou um comics, ele falou, não vou colocar lacração, não vou colocar política, nada, só vou criar quadrinho para diversão. E o pessoal lacrador atacou ele como se fosse um rally daquele grupo branco lá que começa com K, que eu não posso falar aqui no Twitter, no YouTube. Pensa bem. Eu falo, filho, os verdadeiros racistas são os lacradores, esses woke turistas que entraram na nossa cultura pop para falar de política e falar de porcaria. Onde não tem nada a ver. A gente estava conversando, zoando, curtindo os mangás, os animes, os quadrinhos, vendo quem derrota quem vence o Goku, quem vence entre Goku e Saitama. Aliás, é o Goku, Saitama é overrated, entendeu? Mas então a gente estava só nessa, curtindo, que era uma diversão, era um entretenimento, para chegar esses turistas junto com as megas corporações, né, tipo Disney, Netflix, etc, e tomar e falar, não, agora é meu, e isso representa a política, e eu vou enfiar a ideologia, e eu vou falar, e se você não gostar, você é isso, você bababá, bababá, em busca sempre da audiência moderna que concorda com eles. A culpa foi deles, eles são os racistas da história. Não são os fãs, não são os geeks, não são os nerdolas, não são os nerds, não são os otakus. São esses turistas, essas corporações. Quer um exemplo? Disney, que adora falar que adora diversidade, né? Adora inclusão. Fala, não, nós somos antirracistas. Olha o pôster da China. Pôster da China do Last Jedi. Olha o John Boyega aqui. Aqui, ó. Né? Tá vendo? Isso no ocidental. Quando foi pra China, ó, ele sumiu, ele ficou pequenininho aqui. Porque a China é racista. Os chineses são racistas, não gostam de negros. Aí, ó. Né? Tentando vender lá na China. Mesma coisa com o Black Panther. Quando eles botaram o Black Panther lá, eles botaram com máscara. Pra eles não verem que o cara era negro. Não tô brincando. Então, pra mim, esse pessoal que é o verdadeiro racista. Outro exemplo. Né? Aqui, ó. A Tencent, ela só quer peitos grandes e não querem negros em seus filmes que eles financiam. Os filmes e games que eles financiam. Né? Quem que é o racista agora? Racistas são os ocidentais, né? Que não gostam de race swap, que não gostam de gender swap. Não, os racistas são os fãs. E não a mega corporação chinesa, a autocracia, né? Tecnocrata chinesa. Não, eles não são. Eles podem dizer isso aqui e ninguém fala nada, né? Isso mostra que os caras são pagos para isso. Aliás, é o motivo porque eu não quero que a China domine totalmente o game, né? Os estúdios de jogos. Porque, ok, eles não podem ser, eles não são lacradores, mas eles podem enfiar a própria ideologia deles, a ideologia do partido comunista deles dentro do jogo e manipular do jeito deles. E criar coisas desse jeito, ó. Aí realmente não teremos diversidade de verdade. Entendeu? Ó, aqui, ó, China banido homens efeminados, se o homem é mais, né? Não pode também. A China tá banindo filmes e séries e games com isso. E alguém... Eu não vejo ninguém reclamando da China. Eu vejo mais pessoal atacando, inclusive homens, né? Comunidade LGBT, que é fã de anime, fã de mangá, que quer só curtir o anime e mangá, estão reclamando. Estão reclamando com eles. Estão chamando eles de racistas e de homofóbicos. Mas o outro lá não. Incrível, né?
Ou, no caso, os orcs mexicanos, né? A imagem ficou pequena aqui. Os orcs mexicanos do Dungeons and Dragons. Que antes e agora os orcs eram africanos. Agora eles são mexicanos. Os mexicanos olharam isso e falaram, mano, que bosta é essa? Eu sigo o Mexican Iron Man, que ele é um conteúdo de YouTube mexicano mesmo. Ele fez parte do começo da Liga Nerdora americana lá. E ele é do México mesmo. E ele se declara Mexican Iron Man. Aí o avatar dele é um Iron Man com sombreiro. É mais engraçado. Ele falou, mano, que merda é essa? E é que nem no Spelljammer. O Spelljammer teve uma raça lá, que era uma raça de homens macaco, e os caras acharam que estavam comparando eles com tribos africanas. Eu falei, meu Deus, cara, olha o racismo do cara. Todo monstro que ele vê uma minoria. Tipo, esse cara que é o racista. E se você, isso que é o foda, é que no Brasil tá tudo dominado por isso. Você clicar no YouTube e procurar isso, você vê trocentos canais grandes de cultura pop falando e regurgitando essa besteira que as grandes corporações estão falando. Eu costumo falar, filho, criador de conteúdo de cultura pop que só fica regurgitando o que a mega corporação diz, o cara é vendido. Ou ele é vendido, ou ele é ignorante, ou ele é burro pra caramba. E só repete. Porque burro porque tá espalhando propaganda sem ganhar dinheiro em cima. Então, pra mim é o seguinte, cara. Os verdadeiros racistas são lacradores e as mega corporações que fazem essas adaptações de merda, entendeu? Da cultura pop. Dos filmes, dos games, dos mangás, dos animes. Eles que são os verdadeiros racistas, não são os fãs. Não são os geeks, não são os nerdolas, não são os otakus, não são os nerds. A gente estava de boa aqui curtindo o nosso game, lendo nosso mangá, lendo os quadrinhos. A gente estava de boa. Eles chegaram, invadiram o nosso hobby, destruíram, trouxeram as mega corporações juntos, transformaram em pasta, em merda, e agora quer que a gente coma. Dane-se eles. Dane-se eles. O exemplo até do Frieren, do anime Frieren, que no Frieren existem demônios, só que os demônios eles fingem serem bonzinhos para enganar os humanos. Ou seja, os demônios lá são demônios mesmo, eles são maus. E o pessoal acha que a Frieren... Eu vejo brasileiro repetindo isso, falando que a Frieren é uma elfa racista, porque ela mata demônios. Só por causa disso. Ela não mata outras raças, nem anões, nem humanos, nem orcs, nem nada. Só demônios. E ela é chamada de elfa racista. Isso porque os demônios quase destruíram todos os elfos e quase destruíram toda a humanidade. É incrível, né? E os caras repetem. Eles nem sabem como surgiu, mas eles repetem. É incrível, cara. E eu li o mangá de Frieren. Tipo, os demônios lá, eles nem consideram os humanos como, tipo, alimento em si. Eles nem precisam dos humanos para alimento em si. Mas eles veem os humanos como vermes. É tipo, tinha uma demônio, uma lorde demônio lá, que ela ficava olhando, comentando com outro demônio que fala que nós nunca vamos nos dar bem com os humanos. Eles são animais. Eles veem a gente, os humanos e os elfos, os mortais, né, como animais. Isso no Frieren. Eles olham para eles e é tipo que nem nós vemos um rato no zoológico, no máximo, assim, um rato dentro de casa que você chuta. Os demônios é que são os racistas da história, não é a Frieren, entendeu? Pensa bem. Mas espero que eu tenha deixado bem claro sobre isso, quem são os verdadeiros racistas, preconceituosos e homofóbicos dessa história na cultura pop. São as corporações e são os lacradores que invadiram o nosso hobby para ficar sinalizando virtude. Porque eles não gostam mesmo do hobby, eles não são a favor do hobby, eles não gostam do hobby de verdade. Eles só estão aqui para lacrar e para sinalizar virtude. Apenas isso. Tá? Bem, o vídeo foi longo. Espero não ter... Deixei minha opinião aqui bem pronta, bem certinha. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você acha. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.